Eu sei que vocês estão aí. E vocês sabem como a gente consegue fazer a nossa inspiração e expiração? Hoje eu vou falar sobre o sistema respiratório. Se você quer saber como funciona o caminho do ar até os pulmões, o mecanismo de respiração, inspiração e expiração, é só ficar nesse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Adriane, professora de Biologia, e hoje vou falar com vocês sobre o sistema respiratório. O nosso corpo, ele é cheio de células, e essas células, elas precisam de energia para conseguir realizar as suas funções, realizar as reações químicas que acontecem dentro delas, para que seja possível o bom funcionamento do nosso organismo, para que a gente consiga fazer das mínimas coisas até as maiores, como dar uma gargalhada ou fazer um exercício físico. E essa energia, se eu te perguntar de onde ela vem, qual será que é a primeira coisa que viria na sua cabeça? Bom, muita gente pode pensar que essa energia, ela vem apenas dos alimentos que nós consumimos, mas não. A respiração, ela é responsável também para trazer energia para as células, para que elas possam realizar as suas funções. O sistema respiratório é responsável por captar o oxigênio do ar, do ambiente, e também liberar o gás carbônico que o nosso corpo produz. Mas como ele faz isso? Bom, para que isso seja possível aí, tem vários órgãos envolvidos no processo. E eu vou falar sobre esses órgãos agora. Nessa figura que vocês estão vendo agora, está aí o sistema respiratório e todos os órgãos e estruturas ali que participam do processo da respiração, que fazem parte desse sistema. Vou falar aqui sobre cada um deles, a sua importância e as suas funções específicas. O primeiro órgão ali por onde o ar passa é na cavidade nasal, nosso nariz, ou fossas nasais também. Ele entra ali e ele vai ser umidificado e filtrado. Ele entra através da inspiração. Sabe esses pelos que a gente tem no nariz? Então, a função dele é essa, filtrar e prender ali as partículas de poeira, sujeira, ou até mesmo micro-organismos ali, ficam presos nos pelinhos com a ajuda ainda do muco, a melequinha ali que a gente tem, para não deixar que entre no nosso organismo. Isso é uma proteção. E aí, seguindo o ar, ele vai passar pela faringe. A faringe ela é um órgão muito interessante, porque ela é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Tanto o ar quanto os alimentos, eles passam pela faringe. E é graças a isso que nós conseguimos respirar pela boca, mas não é recomendado, tá? Se você respirar pela boca, se a gente respirar pela boca, não tem essa proteção do que inspirar pelo nariz, que tem ali a filtragem inicial no ar. E depois vem a laringe. A laringe é logo abaixo da faringe e é também ligada à traqueia, que vai ser o próximo órgão que nós vamos falar. A laringe é importante justamente por isso, porque ela promove essa ligação entre a faringe e a traqueia. E ela também tem algumas estruturas ali, algumas peças importantes nela, como a epiglote, por exemplo. A epiglote, ela fica na laringe e ela é responsável para não deixar o alimento, quando a gente come, passar para o sistema respiratório. É tipo uma válvula, como vocês podem ver aí, né? E aí, quando nós engolimos, deglutimos, ela se fecha para que a gente possa comer sem entrar para o sistema respiratório a comida. E quando a gente engasga, é justamente isso que acontece. É o alimento que entrou ali, ou alguma parte do alimento, algum pedacinho do alimento entrou no nosso sistema respiratório e aí vem a tosse, vem, né, aquele sufoco tentando tirar aquilo. Justamente é uma forma de proteção, você tossir para aquilo ali ser expulso ali do lugar errado onde entrou. E é na laringe também que nós temos as pregas vocais ou as cordas vocais, responsável pela emissão de som. Se eu estou aqui falando com vocês, é graças às minhas cordas vocais. Então a laringe é muito importante e tem estruturas muito importantes. E depois da laringe aí nós temos a traqueia. A traqueia, ela tem uns anéis cartilaginosos em formato de C. Se você vê aí, parecem vários anéis, né, de cartilagem, mas eles não
tomam toda a traqueia, eles ficam apenas ali no formato de C, então tá apenas ali na parte da frente, se vocês verem atrás não tem. E esse anel cartilaginoso, a função dele é não permitir que a traqueia se feche. Ele prende ali para quando passar o ar, a traqueia ela permaneça ali aberta para que o ar possa entrar e sair facilmente. E a traqueia ela garante ali a entrada de ar nos pulmões. Só quando a gente vai descendo na traqueia, tem uma parte que ela se ramifica, que ela tem uma bifurcação ali, que seguem duas partes, uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. E esse momento aí que ela se ramifica, essa ramificação, ela é chamada de brônquios primários. É a última partezinha antes da entrada aí das estruturas no pulmão. Bom, os brônquios, essa primeira parte, como eu falei, eles são denominados brônquios primários. Da maneira como ele vai entrando no pulmão, tem os brônquios secundários ou lobares, e mais abaixo ainda tem os brônquios terciários. Se vocês perceberem bem o desenho que forma aí a ramificação desses brônquios, você consegue ver que parece uma árvore, então também é chamada aí de árvore brônquica. E esses brônquios, eles se ramificam ainda mais, eles vão aí se dividindo e ficando mais finos. E a partir do momento que eles vão ficando mais finos, são os bronquíolos. Os bronquíolos são aí os ramos mais fininhos dos brônquios, que já estão ali na parte interna dos pulmões. Nos bronquíolos é que nós temos aí os ductos alveolares que vão dar origem aos alvéolos. Bom, antes de falar aí sobre como ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos, eu vou falar primeiro do pulmão. O nosso sistema respiratório, ele possui aí dois pulmões, um direito e um esquerdo. É um órgão esponjoso, ele tem um aspecto esponjoso e ele fica situado na caixa torácica. E cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, que é a pleura. E é aí dentro dos pulmões onde ocorre aí o processo de troca gasosa, onde estão aí os bronquíolos e os alvéolos. Os alvéolos, eles parecem assim uns saquinhos, né? Bem pequenininhos, são bem pequenininhos, microscópicos. Eles podem ser chamados de sacos alveolares. E são os alvéolos que dão essa consistência esponjosa ao pulmão. As paredes deles são bem fininhas. E é isso que facilita as trocas gasosas. E como ocorrem as trocas gasosas? Nesses alvéolos aí, como vocês conseguem ver aí na figura, possuem vários capilares, que são uma rede de vasos, uma rede mesmo. Se você ver, parece que é uma rede aí envolvendo os alvéolos, né? Quando o ar, né, o oxigênio, ele chega nos alvéolos, ocorre uma difusão. Então, esse oxigênio que está no alvéolo, ele passa para os capilares que estão ali envolvendo o alvéolo, e esse gás carbônico, por difusão, também ele vai para o alvéolo pulmonar. Esse gás carbônico que vai para o alvéolo pulmonar, ele volta ali por aquele caminho por onde o ar entrou e ele é expelido do nosso corpo através da expiração. E esse oxigênio que foi para o nosso sangue através dos capilares, ele vai para ser distribuído por todo o nosso corpo para que sejam realizadas as funções, para que as células possam realizar todas as funções aí. Aquela história do início que eu falei para vocês, que as células precisam de energia, de oxigênio, para conseguir ter energia para realizar suas reações químicas e o nosso corpo funcionar bem. E esse processo aí de trocas gasosas, ele é chamado de hematose. E os movimentos respiratórios, os movimentos de inspiração e expiração, como eles acontecem? Bom, um órgão aí fundamental para que seja possível esse processo aí de inspiração e expiração, que é a forma como o ar entra e sai dos nossos pulmões. Um grande responsável por isso é o nosso diafragma. O diafragma, que é aquele órgão que, pelo menos na escola, o professor falava, parece com um guarda-chuva, né? Que ele é todo aberto assim, que fica ali abaixo do pulmão ali. E os músculos intercostais, que são aqui as nossas costelas que vão, né, até a parte aqui da frente, na caixa torácica. Bom, no movimento de inspiração, onde o ar ele entra, né, você puxa o ar para dentro, o que acontece? Ó, vai ser meio difícil aqui que eu vou segurar aqui. Ó, a caixa torácica ela aumenta, que o diafragma ele desceu, porque você se enche de ar. E no movimento de expiração você vai relaxar, né? Soltei. Então o diafragma ele sobe, a caixa torácica ela relaxa, então ela diminui
e ocorre um movimento de expiração. É muito importante aqui ressaltar também que o nosso sistema respiratório ele funciona de forma involuntária. Quando a gente dorme, né, a gente continua respirando. Se alguém passa mal, tem um desmaio e a pessoa ainda está viva, ela continua respirando. Isso mostra que é um sistema que funciona de forma involuntária. Se ele funciona de forma involuntária, quem está comandando ele? O nosso sistema nervoso. Então é bom aqui ressaltar que o nosso sistema respiratório ele não funciona sozinho. Na verdade, nenhum sistema do nosso corpo ele funciona sozinho. E ele tem a ajuda aí do sistema nervoso, que dá ali os alertas, né, para que ele ajude o sistema respiratório a funcionar corretamente. Bom, para terminar aqui, eu queria dar uma resumida, fazer uma revisão aqui com vocês sobre o que a gente viu, tá bom? Então, o sistema respiratório é responsável por captar o oxigênio do ambiente, do ar atmosférico, e também eliminar o gás carbônico que o nosso corpo produz. Os órgãos que fazem parte desse sistema são a cavidade nasal ou fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que podem ser primários, secundários ou terciários, os bronquíolos e as ramificações dos bronquíolos ali são os alvéolos pulmonares. E essas ramificações elas ficam dentro dos pulmões, o esquerdo e o direito. E para que os movimentos de inspiração e respiração aconteçam, nós também temos aí o diafragma e os músculos intercostais externos. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostaram, deixa aí o seu like, compartilha com todos os seus amigos. E se você tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não perde tempo para você não perder nenhum conteúdo aqui. Até o próximo vídeo, tchau!